de número 23. Números, capítulo de número 11, verso de número 23. Quero dizer que estou alegre de rever aqui os pastores, pastor Fernando, pastor Evaldo, pastor Estênio, os demais obreiros da casa, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor Vanderlei é meu cunhado, meu amigo, meu companheiro, e a gente glorifica a Deus sempre pela vida do pastor Vanderlei. E tem sido um braço forte, irmãos, para nós ali na Tocantins. Do mesmo modo que o Estênio disse que é bom, estar aqui, a minha presença aqui com os irmãos, como pastor da igreja, eu digo mesmo do pastor Vanderlei em relação à congregação de Tocantins, É uma alegria muito grande quando os irmãos estão ali conosco. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu o Senhor a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Agora mesmo verás as minhas palavras se cumpre ou não. Apenas este verso para a nossa meditação. Eu acredito que todos os irmãos já conhecem e de cor, esta passagem bíblica. Aliás, é uma das passagens que eu gosto muito, de ministrar, de falar acerca dela, porque é um período da jornada do povo de Israel, após já um tempo que eles já haviam saído da terra do Egito. Me parece que aproximadamente agora já há 2 anos, caminhando, peregrinando pela terra, este povo durante todo este tempo, eles estiveram sendo fortalecidos, sendo sustentados pelo poder da mão do nosso Deus. E a gente, nesse capítulo de número 11, a partir do verso 1, os irmãos já irão observar que o povo começa agora a questionar algumas ações do nosso Deus em relação a eles. Em especial, eles começam a reclamar do alimento que Deus estava providenciando para eles. E este povo, eles começam a questionar a respeito do maná que o Senhor estava enviando para eles todos os dias. E eles começam a desejar, eles começam a ter uma vontade de se alimentar de carne. Eles queriam agora fazer uso de outro alimento. E quando eles começam a colocar este propósito no coração, o verso 1 vai dizer que eles reclamam da sua própria sorte. Ou seja, eles começam a questionar aquilo que Deus estava fazendo por eles, e começam a comentar entre eles, e inclusive incitando alguns outros, dentre eles o povo de Israel, a lembrar do peixe, a lembrar dos pepinos, a lembrar do alho coró, a lembrar dos alhos que eles comiam no Egito. E tudo isso gera um descontentamento na pessoa de Deus. Deus não se vê satisfeito com a ação daquele povo. Meus irmãos, quando o povo saiu do Egito e começou a andar pela terra, a Bíblia vai relatar que não saiu somente o povo de Israel, veio também uma mistura de povos, veio também um populacho, como algumas versões comentam. Havia um povo infiltrado ali naquele meio, havia um povo que estava ali caminhando com o povo de Israel também, e este povo, eles eram os mentores, eles eram o que estavam questionando, o que a Bíblia apresenta, que eles desejaram comer carne naquele tempo. E quando Deus se vê irado com esta postura, a Bíblia relata que Deus agora envia um fogo e começa a consumir as extremidades do acampamento, e quando eles veem a ira do Senhor descendo sobre eles,
eles vão até a Moisés, e Moisés começa agora a clamar ao Senhor, e Deus cessa aquele fogo, e então entra uma outra história. Agora entra um diálogo de Moisés com o próprio Deus, porque a postura do povo diante daquilo que estava se apresentando, um choro completo, uma reclamação, eles agora entristecem não só a Deus, mas entristece também a Moisés, entristece o coração do líder, e Moisés se vê aflito e se apresenta diante do Senhor, e começa a questionar a Deus, e começa a falar com Deus acerca do seu chamado, acerca da sua liderança, acerca do peso da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Irmãos, a história é linda, e ela é longa, ela é extensa, os irmãos já conhecem, eu acredito muito bem esta passagem, e Deus diz a Moisés: Moisés, me traga à tenda alguns homens, separa aí, nomeia homens para que possam vir à tenda, 70 homens, e eu vou tirar do espírito que está sobre ti, e eu vou colocar sobre estes homens, para que eles possam lhe ajudar a conduzir este povo, porque, irmãos, o questionamento de Moisés era tão sério, que Moisés diz: Senhor, eu não gerei este povo, eu não criei, eu não sou a mãe, eu não sou o pai deste povo, para que o Senhor dissesse: leva em teus braços, como uma mãe leva uma criança para a terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Não, eu não gerei este povo, se assim for, para que eu não venha me envergonhar, tira a minha própria vida. Meus irmãos, observe o tamanho do abatimento que está agora sobre a vida de Moisés. Moisés se vê tanto aflito, que ele pede a Deus para tirar a sua própria vida. E então Deus, que olha e contempla e conhece a necessidade dos seus filhos, Deus já projeta um caminho, Deus já projeta uma saída, e Deus diz: separa aí estes homens, leva eles à tenda, porque eu vou descer ali, vou falar com você, e eu vou tirar do espírito que está sobre ti, e vou colocar sobre estes homens, para que eles possam lhe ajudar. Meus irmãos, e assim Moisés agora começa: mas Senhor, como alimentar esta multidão? Como satisfazer este povo com carne? Da onde vai tirar peixes? Da onde vai buscar tantos recursos para poder alimentar esta multidão de gente? Olha, Senhor, é algo grandioso, é algo tremendo. Como isso pode ser? Como isto pode acontecer? E é onde nós chegamos no verso que nós acabamos de ler. Quando Moisés questiona Deus, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, os meus braços, por acaso eles se encurtaram? Eles diminuíram? Eles não são capazes? Eu vou lhe mostrar ainda hoje que eu sou capaz de fazer. Oh, irmãos, eu estou citando Bíblia aos irmãos, eu estou falando de versos bíblicos, mas se nós caminharmos para a palavra do Senhor, nós iremos para 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso 1, em especial o verso de número 11, está lá dito, meus irmãos, que aquelas coisas que ocorreram no passado, elas foram sombras, elas foram exemplos para as coisas futuras, elas foram escritas para que nós tomássemos por exemplo, e o exemplo é: não deveríamos idolatrar como eles idolatraram, não deveríamos servir a outros deuses como eles serviram, não deveríamos, meus irmãos, em hipótese alguma, aleluia, olhar para trás, desejar as coisas do Egito, não poderíamos retroceder no nosso procedimento. E o verso de número 12 vai dizer: e aquele
que está de pé precisa tomar cuidado para que não venha a cair. Tudo que ocorreu com o povo de Israel no passado é para nós um exemplo, meus irmãos. Um exemplo. E qual é o exemplo que nós podemos extrair desta passagem? Porque a passagem ela continua e ela vai dizer que o Senhor, Ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 anciões. E a Bíblia ainda diz que dentre eles havia 2 que não estavam presentes, mas estavam na listagem. Bildade e Eldade, eles foram, meus irmãos, revestidos pelo poder de Deus também. Eles receberam a unção do Espírito Santo. Josué, vendo a ação de Deus na vida dele, quis até interferir, foi até Moisés dizendo: olha, tem alguém aí que está cheio da presença de Deus e está profetizando, é necessário que ele não faça isso. E Moisés disse: olha, para que ter ciúme de mim? Não tenha ciúme, oxalá que Deus derramasse do teu Espírito sobre todos. Essa é a vontade de Deus. Oh, irmãos, exemplos que nós precisamos estar atentos. E após isso a Bíblia relata que o Senhor, Ele agora manda a carne, Ele agora manda o alimento, e o povo começa a apanhar codornas, a apanhar carnes, e a preparar e a se alimentar. E a palavra de Deus era: vocês vão comer, não é uma semana, nem 2 semanas, vocês vão comer agora, é o mês inteiro, vocês vão comer até sair carne pelo nariz de vocês, vocês vão comer até saciar a vontade de vocês. Deus então envia a carne que prometeu, e o povo começa a se alimentar. E quando a carne estava agora sobre os dentes, diz a palavra que veio uma praga, irmãos, e destruiu ali muito daqueles povos que estavam ali. Deus consumiu eles por causa do desejo do coração deles estarem almejando comer a carne. Pastor, eu já conheço esse texto. Meus irmãos, nós também precisamos atentar para algumas coisas. A primeira delas que nós precisamos nos atentar é: nós precisamos termos no nosso coração que a nossa dependência, ela não é terrena, meus irmãos. A nossa dependência, ela é divina, ela é do céu. O crente não pode olhar para a terra, o crente tem que olhar para o céu, o crente tem que olhar para Deus, o crente tem que estar atento à ação divina. O maná era a providência de Deus, o maná era o alimento dado por Deus, o maná era algo enviado de Deus. E quando, meus irmãos, Deus está presente no arraial, porque Ele diz isso: eu estou no meio deste povo, eu estou caminhando. Ele disse a Moisés: chama os 70, porque eu descerei e falarei com você. Irmãos, esta igreja não conta com recursos humanos, esta igreja conta com recurso divino. A nossa caminhada não depende de algo terreno, a nossa caminhada depende da ação do céu. Eu quero profetizar e dizer para você nesta manhã: o Senhor, enquanto estiver vendo em você uma dependência dEle, Ele estará enviando o maná do céu na tua casa, o maná do céu no teu trabalho, o maná do céu na tua vida ministerial, o maná do céu na tua vida familiar, porque, irmãos, Ele é o provedor de todas as coisas. Quando eu estava lendo esta passagem bíblica, meus irmãos, ultimamente Deus tem falado muito isso ao meu coração. A gente vive numa ansiedade tão grande, numa preocupação tão grande. A gente vive, meus irmãos, em busca de alguma coisa, porque precisamos, porque necessitamos. Mas a recomendação para nós nesta manhã é: viva debaixo da dependência de Deus e tranquilize o teu coração, porque Ele é e sempre será o socorro bem presente na hora das nossas aflições.
nações. Deus me traz aqui nesta manhã para dizer à igreja de Uberlândia que o Senhor ainda é o provedor desta igreja, que Ele ainda é o provedor das necessidades dos teus filhos. Ele não se esquece dos nossos problemas. E como é bom desfrutar de uma comunhão plena com Deus e de entender que Ele é o cuidador. O maná talvez não seja a menina dos teus olhos, mas é aquilo que Deus está mandando. Se contente com o que Deus tem dado. Pare de desejar coisas que o Senhor não tem provido, que o Senhor não tem mandado. Entenda, é tempo da gente aceitar o que Deus tem dado e glorificar o nome dEle, porque quando Ele faz é perfeito, meus irmãos. Aleluia, é perfeito. Então nosso Deus, Ele é um Deus tão tremendo, irmãos, tão glorioso, que Ele cuida de nós. Agora, é claro que essa dependência de Deus, ela não pode nos levar a um comodismo espiritual e de achar que tudo é Deus que faz, então eu não preciso fazer nada. Não, observe que Deus, Ele envia o maná ele vem pela manhã como o orvalho cai, o maná vem e o povo recolhe e prepara então, irmãos, para poder alimentar daquele alimento. E isso vai ao longo de toda a sua trajetória, enquanto o povo caminha pelo deserto até o dia de entrar na terra prometida. A providência de Deus estava presente ali para eles, porque o mesmo Deus havia dito a Moisés: Moisés, eu vou dar a este povo a terra e darei a eles o descanso. Eu vou fazer eles entrar a terra prometida, mas eu darei a eles também o descanso. E mesmo depois que entrou na terra, meus irmãos, eles não deixaram de sofrer problemas, eles não deixaram de enfrentar batalhas, mas só que tem um detalhe: em todas elas Deus estava presente diante deles. Quando o crente olha para Deus, ele pode até se deparar com algo difícil, ele pode até topar com algo que aos seus olhos pareça ser impossível. Só que tem um detalhe: quando a gente se depara com estas coisas, é justamente aí, como Deus disse a Moisés: olha, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor. Moisés achou, não é possível, não tem como. Irmãos, o que o homem não pode fazer, Ele faz. O meu Deus, Ele não precisa de um CRM para entrar dentro de um hospital. O meu Deus não precisa de uma autorização, de uma autoridade, meus irmãos, dentro de um hospital para visitar um dos teus filhos. O meu Deus não precisa passar na OAB. O meu Deus não precisa, meus irmãos, de um diploma terreno para fazer alguma coisa. A autoridade vem dEle, o poder vem dEle, é Ele quem faz, e se Ele operar, ninguém pode impedir a ação de Deus, irmãos. O meu Deus, Ele abre porta onde não tem. Ele abre o mar vermelho, não existia porta, mas Ele abriu. Ele abre o rio Jordão para Josué passar e o povo. Ele abre, meus irmãos, aonde ninguém pode abrir. Ele vai lá e faz. Ele faz a estéril, aleluia, ser mãe de filhos. Ele abre a madre, meus irmãos. O meu Deus, aleluia, Ele traz de volta a vida, porque Ele é a própria ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo a você aqui hoje: a tua casa tem jeito, o teu filho tem jeito, o teu esposo tem jeito, o teu ministério tem jeito. Não há nada que Ele não possa executar. Ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Oh, irmãos, não, jamais. Moisés achou difícil, mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. É possível para Deus. Eu olho às vezes as coisas que Deus tem feito,
Ao longo da nossa caminhada, a gente chega a esta igreja, irmãos, a gente entra aqui e vê essa igreja com essa bancada, com este piso de granito, com esses obreiros assentados aqui no altar desta igreja, e a gente se pergunta como isso é possível. A gente olha para essa escola que está sendo construída aqui atrás, a gente diz, será que vai acontecer? E Deus está dizendo, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor. Oh, irmãos, o meu Deus, Ele é poderoso, o meu Deus é grande, como diz o hino, o meu Deus, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele fez e fará e continuará realizando, porque Ele é imutável. Aleluia. Ele é imutável. Você pode desfrutar da grandeza deste Deus aqui por um minuto. Você pode adorá-lo pela grandeza deste Deus. Olhe para aquilo que os teus olhos estão vendo já e glorifique a Ele. Mas olhe também para aquilo que o teu olho ainda não viu e glorifique a Ele. Parece difícil, mas Ele vai abrir o caminho. Aleluia. O médico pode até ter dito, não tem mais jeito, mas ele está dizendo assim, é homem, eu sou o Senhor, o que não tem jeito para ele, para mim tem. A justiça pode até estar dizendo assim, para esse aí acabou, não tem mais jeito. Oh, irmãos, o meu Deus, Ele sabe como trabalhar, Ele é mestre, aleluia, Ele é médico, Ele é o comandante, Ele é o general, Ele é o Senhor, Ele sabe como colocar a mão. Aleluia. Crendo na provisão de Deus. Aleluia. Eu nunca deixei o meu povo só. Nem por um minuto eu tenho deixado o meu povo sozinho. Mas Ele tem estado presente, diz o Senhor. Eu tenho caminhado, eu tenho visto aflições, lágrimas e choro, mas eu tenho estado presente para dar o sustento. Eu tenho sido um amparo, eu tenho sido um escape, eu tenho sido um conforto. O meu Deus tem trabalhado a favor desta igreja. Aprenda, aleluia, a depender da presença dEle e te tranquilize diante do Senhor. Quantos irmãos estão atribulados? Quantos não sabem mais o que fazer? Que direção tomar? Mas esta igreja não, esta igreja ela é diferente. Nós servimos a um Senhor grande, e ela sabe que nessas horas o segredo é dobrar o joelho diante do Senhor. Esta hora é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos do maná, é o maná que vem dele, é o maná que ele manda, é daquilo que vem do céu, é a provisão divina para a nossa vida. Ao contrário disso, são aqueles que almejaram o que não deveria. Olha, irmãos, a igreja não é lugar de guerra, embora elas ocorram. A igreja não é lugar de contendas, embora elas ocorram. A igreja não é lugar de questionamentos, de murmurações, não. Cuidado para poder não perder a sua vida. Eu não estou falando da vida física só, eu estou falando de uma vida espiritual. Parece que ficaram lá sepultados, lá atrás. Perderam a alegria, perderam o ânimo, perderam a fé. Sabe por quê? Porque começaram a desejar o que não deveriam. Começaram a reclamar entre eles do que não deveriam reclamar. E começam a questionar muitas coisas. Pare, não faça isso. Por quê? Porque quem entra por este caminho certamente será destruído. Pastor, qual é então a ação que eu preciso manter? Faça como Moisés orientou o povo. Permaneça na obediência,
permaneça olhando para Ele, como ouvimos aqui a leitura hoje, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu elevo os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Coloca a tua fé em Deus, não nas coisas da terra, não nas coisas terrenas, porque isso te levará à perdição. Você acha que hoje todo mundo tem o mesmo vigor espiritual que alguns dos irmãos têm? De largar amanhã do sábado e vir aqui dobrar os joelhos para poder falar com Deus? Você acha que todo mundo tem hoje o que nós possuímos aqui nesta manhã, de estar aqui em famílias, ouvindo a palavra e prestando um culto de adoração a Deus? Tem gente que não tem mais vida, meus irmãos. Tem alguns que ainda vêm nos cultos de maior número de pessoas, mas uma igreja não se conhece pela quantidade de crente que está dentro dela. Uma igreja se conhece pelos joelhos que se dobram, como diz o hino. Uma igreja se conhece pela entrega do dia a dia. Aleluia. Tem muitos que não têm mais este prazer, porque estão olhando para a terra. Só que o povo de Deus olha para o céu, para cima. Não podemos, irmãos, nos deixar sermos levados pelos comentários que estão à nossa volta. Havia uma mistura, contaminou, veio um povo diferente. Subiu, irmãos, não só o povo, mas os seus animais. Houve contaminação no meio do povo. Só que existe um Deus que separa o joio do trigo. Não sou eu, é Ele. Embora isso está dito para as questões pós-arrebatamento, a gente sabe que o nosso Deus, Ele conhece os que são seus. Você pode estar com Bíblia debaixo do braço, ou ter até nome escrito no hall de membro, mas o importante é ter Bíblia no braço e nome escrito no livro da vida. Ele conhece quem é dele. O que há de um lado de um povo que está olhando para a terra, do outro lado há um homem. Há um homem que se deixou abater por causa da postura do... Irmãos, tem hora que parece que os crentes desviam a liderança, irmãos. Tem hora que parece que os crentes desviam a liderança. Porque a liderança, ela está seguindo um rito. Está seguindo, irmãos, uma orientação. E isso é importante dizer aos irmãos aqui. Nós não estamos aqui impondo, colocando, eu digo isso aos irmãos da Tocantins, e acredito que é a mesma postura do pastor Vanderlei aqui na congregação de Uberlândia. Nós, irmãos, estamos debaixo de uma dependência divina. Que o Senhor nos guarde de desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente se mantenha, irmãos, reto em uma postura que sirva para que Deus possa utilizar de nós como um canal de bênção para alcançar o seu povo, os seus filhos, a igreja. E muitas vezes não consegue entender, compreender. Existe até a questão do cabo de guerra. O pastor está puxando para um lado, às vezes a igreja puxa para o outro. Não, irmãos, quem manda aqui não é o pastor Mário, não é o pastor Vanderlei, não é o pastor Délio, não é o pastor, irmãos, Arnaldo Candeias, não é o pastor José Wellington Júnior, presidente da convenção geral, não é nenhum pastor desta terra. Quem manda na igreja de Uberlândia é aquele que é grande, é o Todo-Poderoso. Ele é o pastor desta igreja. Ele é o Senhor desta igreja, e a Ele nós precisamos nos submeter, irmãos. Ouvir, acatar, obedecer, andar conforme a orientação dada por Ele, para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque observam que o mesmo Moisés, que sempre estava disposto a ouvir as orientações de Deus, eu disse isso há poucos dias na igreja. Olha o temor que bate sobre o nosso coração, o cuidado que precisamos ter. Deus disse:
toque a rocha, e ela vai dar água ao povo. Ele foi lá e feriu a rocha, não obedeceu o que Deus tinha dado a ele, e Deus disse: olha, você não me santificou diante do povo, eu pedi para você tocar e você bateu na rocha. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar, ó, e vai até avistar, você vai ver de longe, você vai subir no monte, eu vou até te mostrar, Senhor, você vai olhar de longe, e a Bíblia vai dizer que Moisés ora a Deus, e pede a Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de um pastor, aleluia, comum, como vemos nos dias de hoje. Eu estou falando aqui de um líder escolhido por Deus diante de um povo para sair de um tempo de escravidão. Eu estou dizendo aqui de alguém que tinha comunhão com Deus. Deus disse: com Moisés eu falo face a face. Alabacante, orecalabassúria. A comunhão, o elo, não era um elo fraco, irmãos, era um elo forte. Era tão forte que mesmo assim Deus não deixou de dizer: não adianta orar sobre este negócio, não adianta pedir sobre este negócio, porque você não vai entrar na terra que eu jurei aos teus pais. Vai ver de longe. Ou seja, irmãos, se o próprio líder sofreu as consequências da sua desobediência, imagine nós, se não nos atentarmos com mais diligência, diz a palavra, para aquilo que temos ouvido, irmãos. Nós precisamos nos atentar com mais afinco para as coisas de Deus. Não é tempo de ficar reclamando, não é tempo de ficar olhando para trás, não é tempo de desejar as coisas terrenas. É tempo do crente olhar olhando para Jesus, andar olhando para Jesus, olhar sempre, meus irmãos, focado nas coisas divinas. Porque Jesus está voltando, irmãos. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Há uma preocupação muito grande, irmãos. Muito grande. Tem muita gente se deixando levar. Tem muita gente entrando pelo caminho do comodismo. Tem muita gente, irmãos, pensando até que o céu é aqui. Eu quero te dizer que a chave do seu carro não abre a porta do céu. Eu quero te dizer que a casa que tu mora não é a casa que Ele preparou. Eu quero te dizer que esta carcaça humana que está aí agora sobre você, sobre o teu corpo, não é o que Deus separou para você. Não é. Nada ligado à terra se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Nada, nada, nada. Nós almejamos, irmãos, aleluia, sair desta terra e habitar com eles. A presença dele é melhor do que a presença de qualquer outra pessoa aqui nesta terra. Estar com ele é incomparavelmente melhor do que estar em qualquer outro lugar. E o salmista foi muito feliz, né, quando ele diz: eu almejei, eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do... Por quê? Irmãos, não tem coisa melhor do que isso aqui, ó. Não tem, sabe por quê? Porque assim como ele falou com Moisés: eu estou no meio deste povo, eu estou presente com este povo. Deus está presente conosco aqui nesta manhã. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, não como rito, mas como uma entrega a Deus. Expressa para Ele nesta manhã: os teus braços jamais estarão curtos, mas pelo contrário, o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra para fazer, meu Pai, o que nós não podemos. O que o pastor Vanderlei não pode fazer, o Senhor pode. O que os obreiros estão aqui presentes não podem fazer, o Senhor pode. Ó Deus, o que o Senhor tem projetado para esta região,
não é somente aquilo que o Senhor colocou ao coração do teu filho, mas é muito além, ó Deus, porque nós somos limitados para entender a grandeza daquilo que o Senhor tem preparado para nós neste lugar. E isto inclui vidas sendo transformadas, o Senhor levantando aqui homens e mulheres com temor e tremor diante da tua presença, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, meu Senhor. O Senhor vai levantar um exército de homens e mulheres para poder propagar a tua palavra. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, quer usar-nos neste último tempo para ganhar almas para o teu reino. Que esta igreja seja uma fonte de busca, meu Pai, salutar para saciar a sede de muitos que aqui chegam, entram por essas portas desesperados, angustiados, sem saber o que fazer, mas o Senhor vai prover neste lugar um caminho de refrigério, um caminho de transformação. O Senhor vai prover neste lugar recursos, meu Pai, infinitos, para que a tua obra seja feita para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus.